Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a espiritualidade amiga presente nesta casa nos acolha de braços abertos nessa noite, nos trazendo respostas, paz, tranquilidade, e que os nossos lares, neste exato momento, recebam muita luz, muita proteção, para que possamos encerrar esse ano em conformidade com a bondade de Deus. E que Jesus nos ampare nesse novo ano que está começando. Que assim seja. Bom, irmãos, eu estava pensando sobre o que falar na última quarta-feira do ano. É muita responsabilidade. Ainda mais depois de ouvir aquela bela palestra da Dorothy, trazendo essa mensagem de Jesus, né, no Natal, que tanto nos emociona, né, esse verdadeiro espírito do Natal. E eu estava pensando nos caminhos do amor, porque quando entramos nessa casa, quando entramos em contato com a espiritualidade maior, quando entendemos a mensagem do Mestre, nós estamos indo pelo caminho do amor. E durante esse ano, tantas vezes nos encontramos aqui. Quantos de vocês eu vi durante o ano? Quantos chegaram aqui, assistiram a palestra, conversaram? Quantos participam dos grupos de estudo? Quantos trabalham aqui? Um trabalho tão maravilhoso. Quantos estudam? E quando estamos aqui, não há dúvidas que estamos no caminho do amor, andando por esse caminho que Cristo deixou para nós, tão bem traçado, né? E eu vinha dirigindo, estrada movimentada, e pensando, nossa, tão rápido que passou esse ano, parece que passou voando. E reza a lenda que quando achamos que o tempo está passando rápido, é sinal que os momentos felizes, os momentos bons estão vencendo, que a nossa jornada está valendo a pena. E deve ser isso mesmo, porque a gente precisa imaginar e sentir a nossa vida num sentido global. Imaginem um belo caminho, um caminho longo a percorrer. Quando a gente vem para cá, quando a gente reencarna, a gente entra nesse ônibus que está ali nos esperando. E essa longa estrada vai ser a nossa encarnação durante aqui. Vários trajetos que faremos ao longo do percurso, às vezes com sol, às vezes com chuva, às vezes vem uma tempestade no caminho. E esse ônibus está cheio de assentos. Cada assento, cada cadeira desse ônibus representa algo em nossa vida. A cadeira da saúde, a cadeira da amizade, do amor, da família, a cadeira das nossas finanças, de como estamos nos sentindo no nosso emprego, a maneira de como estamos nos sentindo mentalmente. Então essas várias cadeiras, elas servem para os nossos amigos, que também influenciam na nossa vida, até nos nossos animaizinhos de estimação. E ao longo desse trajeto, esse ônibus vai parando, algumas cadeiras ficam ocupadas, outras vazias. Qual é o nosso grande problema quando a gente observa a nossa vida? Por que observar ela no sentido global? Nós vamos olhar e vai estar uma cadeira que não tem nada ali. Não sei, de repente, é a cadeira da finança. Naquele momento ali, a gente não está bem de dinheiro. E tá tudo bem, né? Normal. Raras exceções de pessoas que estão sempre com dinheiro e nunca falta. Tirando isso, a gente passa por momentos de escassez, passa por momentos que a gente tem um dinheirinho a mais, mas isso faz parte. Só que às vezes isso nos preocupa tanto, tira tanto o nosso sono, tanto a nossa paz de espírito, que a gente parece que não percebe todas as outras cadeiras cheias. A do amor está cheia, a nossa família está ao nosso lado, estamos com saúde, estamos trabalhando, e a gente foca naquela cadeira vazia e a gente passa a enxergar a nossa vida com aquela cadeira ali. Então, por isso que eu digo do sentido global,
Vamos olhar as cadeiras cheias. Vamos aprender a olhar as cadeiras que estão cheias. Porque muitas vezes estamos passando por um momento de doença na família. Todos passam por isso, né? É um momento muito difícil, delicado, com certeza. Mas essa é a hora da gente ter mais afeto ainda com os nossos familiares, desenvolver ainda mais a nossa empatia, unirmos nossas forças. Porque às vezes nos momentos em que tem uma cadeira vazia, a gente foca tanto naquela cadeira que a gente acaba correndo as pessoas da nossa vida, correndo as boas oportunidades. Acabam descendo na próxima estação, não aguentam andar com a gente. E quando falamos no sentido da nossa vida, a gente deve buscar um propósito maior que nos faça acordar todos os dias para vencer aquele propósito. Eu não sei o que é. Se a gente está colocando esse propósito em um filho, se a gente está colocando o propósito em alguém que estamos ajudando, na nossa elevação espiritual, mas é essencial termos um propósito. E além desse propósito, é essencial que a gente aprenda a ter muita gratidão por todas as cadeiras que estão cheias, que a gente aprenda a valorizar. Vou contar para vocês a história de Charles Plumby. Ele era um piloto de guerra, de avião, dos Estados Unidos. E ele era muito bom piloto. E durante a guerra, Vietnã, ele lutou várias batalhas. Ele era acostumado a enfrentar qualquer adversidade, ele foi treinado para ser o melhor. E depois de várias missões, que ele tinha saído vencedor, o avião dele acaba sendo abatido. Ele salta de paraquedas, o avião em chamas, ele salta de paraquedas, salva a sua vida, mas os inimigos acabam capturando esse piloto. E ele passa 6 anos em uma prisão norte-vietnamita. Quando ele finalmente consegue regressar aos Estados Unidos, ele passa a dar palestras contando como ele foi o herói, como ele se salvou do avião em chamas, como ele viveu 6 anos em uma prisão. E ele se achava muito bom, ele se achava muito corajoso, ele achava que ele era o cara, que ele tinha vencido isso, então ele tinha que ensinar aos outros. E ele passou a dar palestras, sempre evidenciando o que ele tinha aprendido. Um certo dia ele entra em um restaurante e ele é saudado por um homem que ele nem conhece. Para ele era a primeira vez que estava vendo aquele homem. E o rapaz chega para ele e diz: olá, você é o Charles, piloto de avião? E ele: sim. Você lutou na guerra? Ele: sim. Seu avião foi abatido? Ele já começa a ficar: sim, como é que você sabe disso? E ele: olha só, era eu quem dobrava os paraquedas. Pelo visto funcionou bem. Naquele momento ali que a gente tem aquele estralo único na vida da gente, ele diz: nossa, funcionou muito bem, eu devo a minha vida a você, senão eu não estaria aqui. E ele fica desconcertado, começa a repensar, ele nem lembrava daquele homem ali. Ele vai para casa e à noite ele começa a refletir, não consegue conciliar o sono. E daí ele lembra vagamente daquele marinheiro que passava horas em silêncio, dobrando paraquedas de pessoas que ele nem conhecia, tendo em suas mãos a vida de quantos, como ele, que haviam sido salvos devido ao seu bom trabalho. E a partir daquele dia, ele começou a ver que a vida é muito maior do que só o que nós fazemos. Que nós estamos todos interligados e dependemos um do outro. E então, ele mudou a sua forma de começar as palestras, que passou a começar assim: quem dobrou o seu paraquedas hoje? E Deus trabalha em nossa vida, eu sempre falo isso, através das circunstâncias e das pessoas. Será que a gente está entendendo essa mensagem de Deus? Será que estamos sendo gratos a essas pessoas que estão no silêncio de cada dia por amor, sem esperar nada em troca, dobrando o nosso paraquedas? Ou será que estamos achando que somos de sorte e que tudo depende de nós?
essa valorização, essa gratidão que a gente precisa ter por essas pessoas que fazem parte da nossa vida, ela é essencial até para a nossa felicidade. Ela é essencial para a forma como a gente vê e como a gente recebe as coisas de volta. Então, eu peguei do Livro dos Médiuns uma parte que até ela é bem pouco trabalhada, mas ela é encantadora, que é o capítulo 31, que é o capítulo que diz assim, ó, dissertações espíritas. Essa parte é uma parte que traz comunicações de espíritos superiores, elevados, que eles deixam mensagens para nós. E tem belíssimas mensagens. E uma delas diz assim, sobre o Espiritismo. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante esclarecido para compreender que Deus nos prepara um novo destino. Não vos será possível, é verdade, desfrutá-lo nessa existência. Mas não sereis felizes se, mesmo não revivendo neste globo, pudesseis apreciar do alto a obra que começastes e que se desenvolverá sobre os vossos olhos. Revesti-vos de uma fé sólida, sem vacilações, para enfrentar os obstáculos que parecem dever levantar-se contra o edifício, cujos fundamentos lançastes. As bases em que se apoia são firmes. O Cristo colocou a sua primeira pedra. Coragem, pois arquitetos do Divino Mestre. Trabalhais, construí. Deus complementará a vossa obra, mas lembrai-vos que o Cristo não considera seus discípulos os que só têm a caridade nos lábios. Não basta crer, é necessário sobretudo dar o exemplo da bondade, da benevolência, do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Santo Agostinho. Então essa bela mensagem nos diz que Jesus veio para o nosso planeta para trazer essa mensagem prática, para que a gente tivesse a comparação de onde, do nosso exemplo, de até onde devemos ir. E ele deixou na forma mais bonita, mais bela, porque todo o tempo que ele esteve aqui foi um tempo em que ele se doou, em que ele deixou o exemplo de amor, de perdão, de caridade. E o que ele diz pra gente? Que a gente deve amar, que a gente deve perdoar. Ele veio trazer essa mensagem, o Espiritismo veio complementar, porque através dos estudos espíritas, as nossas perguntas têm respostas. A gente tem uma consolação maior. Passamos pelos obstáculos, sofremos, choramos, com certeza, mas toda a nossa fé é raciocinada. Acreditamos num ideal maior, numa vida muito maior. Quando Paulo de Tarso, ainda Saulo, viu Jesus no caminho para Damasco, ele teve um encontro com esse governador espiritual que é luz e amor. Só então ele viu o quão maior é a nossa vida. E a gente tem a chance de estudar e aprender o quanto maior é essa vida. O quanto de bom nós podemos deixar. E que o que nós podemos deixar aqui é o bem que a gente faz. Ninguém apaga o bem que a gente faz. Ninguém apaga o amor que a gente deixa nos corações das pessoas que nos rodeiam. Ninguém apaga uma atitude que hoje vai ajudar tanto alguém lá na frente. E a gente vai lançando o nosso alicerce sobre o terreno, sobre a rocha. E a gente vai fundamentando a nossa jornada. E quando não estivermos mais aqui, fisicamente, algo nosso muito bom vai estar. E sentiremos orgulho de olhar para trás e ver o bem que fizemos. Nunca vamos nos arrepender de amar. Nunca vamos nos arrepender de perdoar, de praticar a caridade. Quando andamos pelo caminho do amor, não há arrependimentos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, também peguei só um trechinho que diz assim: o advento do Espírito da Verdade, capítulo 6. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos
na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos defeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, pequenas ações que a gente vai realizando ao longo da nossa existência, do nosso dia, pequenas coisas que vamos nos melhorando, que vamos enfrentando, que vão fazendo a nossa evolução tão grande. Às vezes parece tão pouco, mas vai somando cada dia um esforço aqui, cada dia um perdão ali, cada dia algo que eu não digo, quem eu não ofendo, alguém que eu perdoo. E assim a gente vai indo por esse caminho que Jesus traçou para nós. E que nós tanto pedimos essa chance de estarmos aqui reparando. Somos espíritos imperfeitos, mas estamos destinados à perfeição. E podemos sim, através do amor, como dizia Paulo de Tarso, o amor cobre uma multidão de pecados. Amar, sermos perdoados e perdoar mais. Então eu tenho uma história de Paulo de Tarso, do livro Paulo e Estevão. Chega um momento em que Paulo de Tarso, ele resolve que a doutrina de Jesus deve ser espalhada para todos. Ele admira o trabalho de Simão Pedro em Jerusalém, ele admira a Casa do Caminho, ele admira o esforço, ele admira a instituição de Antioquia também, pregando a palavra de Deus, ajudando, confortando. Só que ele tem medo, nesse tempo, que Jesus acabe sendo esquecido, se não sair a espalhar essa boa nova. E chega um momento em que ele conversa com Barnabé, que era uma pessoa maravilhosa, dono de um coração imenso. E ele diz: olha só, Barnabé, a gente precisa espalhar a boa nova de Jesus para todos. Jesus disse que viria cristãos de todos os lados. Então a gente precisa espalhar esse Jesus grandioso. Barnabé concorda com ele. E em uma reunião, nessa singela igreja deles de Antioquia, no momento em que eles estão em preces fervorosas, a voz do Espírito Santo, como eles chamam, a voz dos Espíritos, se faz ouvir através de um médium e diz que eles têm o total apoio da espiritualidade para seguir divulgando, que eles saiam, espalhem essas sementes. Paulo de Tarso foi o semeador, espalhou sementes de Cristo. Então eles começam, só que não é fácil, porque todo o tempo eles estão se deparando com as forças antagônicas que queriam que seguisse as leis como eram, as leis baseadas em Moisés. Então muitas vezes eles chegam nos lugares, pregam a palavra, fazem curas e muitas vezes não são bem recebidos. Eis que eles chegam em Neopafos e eles começam a realizar tantas curas e as pessoas começam a se converter a esse Cristo de amor. E a notícia começa a se espalhar no lugar, começa a tomar uma proporção muito maior do que eles imaginaram. E eles curam, eles oferecem água, que é a nossa água fluídica, passes magnéticos, que nem na nossa sala do passe. E eles começam a ganhar fama no lugar. E um dia eles estão lá, trabalhando, e eles recebem a visita de alguns soldados romanos que dizem que o procônsul Sérgio Paulo, alto poder,
queria ver eles, convidava eles a visitar esse governador no seu palácio. Só que aquilo era mais uma ordem do que o pedido. O que Paulo e Barnabé fazem? Iremos ainda hoje. Pode dizer para nos esperar. E assim acontece. À tarde eles vão até esse palácio, longas galerias. E eles vão andando até que eles chegam e se dão com um rapaz ainda novo. Muito novo ainda, mas eles notam que ele está muito abatido. A saúde dele está muito debilitada. E ele quer saber mais. Eles dizem, me contem, porque estão espalhando as notícias que vocês estão curando. Eu quero saber mais sobre vocês, como é, como é que funciona. Porque há mais de ano eu estou lutando contra a saúde, contra doenças que eu não sei que doenças são, mas estão levando o meu vigor. Em pouco tempo eu não poderei mais trabalhar. Estarei morto para a vida pública se seguir assim. Esse aqui, é o Bardejos, que ele é um homem, é um mago judeu, que tem tentado tratar minha saúde, mas ele não está tendo nenhum ganho. Até agora eu só estou piorando. Então me falem mais sobre vocês. Paulo começa a falar ardosamente sobre Jesus Cristo. Começa a falar na vida de Jesus, começa a falar no caminho de Damasco, quando ele encontrou Jesus. Começa a mostrar o quanto a vida é tão maior, tão grandiosa. E ele começa a ficar, Sérgio Paulo começa a ficar encantado com esse Jesus de amor. E ele era uma pessoa muito boa, e ele começa a receber aquela palavra assim, realmente no seu coração. Quanto mais Paulo fala, quanto mais Barnabé fala em Jesus, mais ele se encanta. E ele está realmente emocionado com as histórias de Paulo, quando o mago começa a ficar chateado. Porque o mago estava tendo muito lucro, ganhava muito dinheiro para tratar a saúde de Sérgio Paulo. E ele começa a ficar incomodado. E ele começa a falar, nossa, mas eu achei que vocês tivessem trazido uma nova ciência, você se atreve a entrar no palácio de um governador para falar num Jesus carpinteiro que morreu na cruz? Não, vocês estão caçoando de mim, né? Vocês devem estar rindo. Isso é um absurdo, vocês devem ser castigados por isso, né? Paulo, com toda a serenidade, olha para Sérgio Paulo e fala assim, meu irmão, você sabe que eu não estou mentindo, eu vou muito além. Há 10 anos atrás, você foi acometido de uma doença mais terrível que essa que você está passando agora. Você viu seu corpo brotando feridas venenosas. Todos se afastaram de ti. Você estava em um navio. Ninguém chegou perto de você. Apenas Gesiel, um escravo dos remos, que para quem já leu essa obra sabe que é Estevão, cuidou de você. Velou na sua cabeceira dia e noite, orou, cuidou das suas feridas, e você ficou curado. Jesus é como Gesiel. Ele se faz simples para andar entre a gente e nos curar, para ser nosso servo, para dar o exemplo de amor. Nossa, quando ele fala isso, o Sérgio Paulo diz assim, eu me converto a Cristo Jesus. Eu estou convencido que vocês estão falando a verdade. Eu me converto e nós vamos fazer aqui uma igreja. Vocês vão me falar tudo o que vocês precisam, porque eu quero espalhar esse Jesus que vocês estão trazendo para todos. Nossa, é uma vitória muito grande. Paulo e Barnabé ficam eufóricos e o Bardejos cada vez mais bravo. E daí ele diz assim, olha só, começa a falar mal de Jesus. E Paulo aceita que fale dele, porque Paulo se doou tanto para Jesus que ele se transformou em um instrumento de Jesus. Ele não se importa com o que fale dele. Mas de Jesus, magoa muito escutar o nome do mestre em vão. E ele começa a fazer acusações, dizendo que ele e que Jesus vem do diabo para espalhar o caos. E daí, Paulo então diz para ele, olha só, até esse momento,
Eu estava conversando e te convencendo. Já fui fariseu, já ignorei Jesus. E para isso Jesus me deixou cego, para que quando eu acordasse novamente da luz dos olhos, eu enxergasse o seu amor muito maior. Que você fique cego em nome de Jesus. Que a treva se faça presente para ti, para tu poder refletir também. O mago dá um salto de onde está e diz: estou cego, não vejo nada, e entra em desespero. Todos os servos da casa vêm tentar acolher e ajudar, e o Barnabé também. O Barnabé, aquele coração de mãe, tentando deixar ele da melhor forma possível. Por 4 horas, o mago ficou em plena escuridão, sem ver nada e desesperado. Daí Paulo fala para ele: agora sim, meu irmão, você está vendo que quando estamos na treva, a gente precisa ver a luz, precisa ver Jesus. Então ele colocou as mãos sobre o mago novamente e disse: em nome de Jesus, que você volte a ver, mas que você veja a verdade com o Espírito também. Ele volta a enxergar. Ele volta a enxergar e sai vencido de lá. Então, quando Paulo fez isso para ele, fez com a intenção de que ele acordasse, sempre por amor ao Mestre. E muitas vezes ao longo da nossa vida, nós estamos cegos, não olhamos com gratidão, não olhamos com amor, não olhamos o que realmente importa na nossa vida. Deixamos de lado as coisas que realmente importam e a gente dá tanta atenção para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Não, mas fulano me falou isso, não tem como eu perdoar. Depois que ele me falou isso, eu não vou voltar atrás. Não tenho sangue de barata. E todas as vezes que o fulano te amparou, te abraçou, por uma palavra em um dia que talvez ele não estivesse bem, não vale mais? Então até que ponto a gente escuta o nosso orgulho? Até que ponto somos ou não gratos a tudo e a todos que Jesus coloca na nossa vida? As circunstâncias, as dificuldades, os momentos bons, as pessoas. Então existe algo muito maior em nossa vida. E felizes somos todas as vezes que enxergamos isso. Eu gosto muito do Cortella. E o Cortella tem uma mensagem sobre cuidar dos outros, sobre o propósito, que eu gosto muito, que diz assim, ó: o recado que eu mais tenho pensado para mim, para as outras pessoas nesses tempos difíceis que nossas gerações diversas estão vivendo, foi trazido por um filósofo norte-americano, nascido no ano de 1803. É um homem chamado Ralph Waldo Emerson, que nós chamamos de Emerson. Ele diz algo para você, para mim: não só pensarmos, como também praticarmos. Ele dizia: torna-te necessário alguém. Torna-te necessário alguém. A única maneira de eu não ter uma vida banal, descartável, fútil, de eu não perder tempo na vida, é o ser necessário ou necessário, além de mim mesmo e também para as outras pessoas. Por isso, o recado que eu acho que não serve para quem ouve, mas também para quem fala, é: torna-te necessário alguém. Faça da tua vida uma vida que não só proteja a tua vida, mas ajude a proteger a vida das outras vidas. É verdade, quando estamos ajudando alguém, quando estamos fazendo bem para alguém, os maiores felicitados somos nós. A alegria invade o nosso coração. Quando a gente viu hoje aqui as meninas falando nessa recepção linda de Natal, quem é que estava mais feliz e mais emocionado? Quem é que ganhou o presente que disse que foi o melhor? Quando estamos fazendo bem para os nossos irmãos, quando estamos ajudando, nesses momentos nós somos os mais felizes. Porque nós recebemos o que estamos espalhando. E a nossa missão aqui na Terra é evoluirmos unidos, juntos, que possamos amparar essas pessoas que estão ao nosso lado,
muitas vezes somos nós os amparados. E como é bom ter alguém, às vezes, apenas para nos escutar. Quando nós falamos o nosso problema, quando nós choramos a nossa dor para alguém que nós confiamos, nós ressignificamos a nossa dor. Nós ressignificamos o que nós estamos passando. E nós também percebemos que muitas vezes não somos só nós que estamos passando por isso. A gente fala, olha só, estou passando por uma situação muito difícil, aconteceu isso. E a pessoa diz, mas comigo também. Sério, não é só contigo. E essa união fraterna, esse apoio que nós oferecemos quando alguém precisa, que alguém nos oferece quando nós precisamos, nos ajuda muito na caminhada de cada dia. Que nós tenhamos a humildade, irmãos, de oferecer o nosso ombro amigo. Mas que nós também tenhamos a humildade de saber aqueles momentos que a gente precisa de um ombro amigo também. Que nós também possamos nos apoiar, falar o que nos incomoda, chorar, sabendo que somos todos irmãos de um mesmo Deus. Se fizermos o DNA espiritual aqui, todos nós viemos do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos. Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, nosso irmão, nosso modelo. Que Ele possa estar em nossos corações em 2024, nos amparando, nos mostrando a verdade e o amor. E que nós possamos deixar a nossa vaidade de lado e escutar a mensagem de Jesus. Que assim seja.